com a gente, Bianca. Eu que agradeço. Na realidade, a inteligência artificial, ela parece um conceito muito novo, mas ele é um conceito antigo, ele já tem quase 60 anos. Só que a princípio ele era basicamente voltado para programação de computador. E agora a inteligência artificial, ela está sendo aplicada no mercado como um todo. Nada mais é do que uma inteligência colocada num mecanismo ou num software para resolução de problemas cotidianos, né, seja de qualquer natureza. Então a gente tem desde a possibilidade de uma inteligência artificial solucionar um problema matemático até um algoritmo para que um banco de dados de uma empresa se torne informação de marketing para essas organizações e automaticamente essas organizações transformam esse banco de dados em estratégias para o mercado. Então, na realidade, a inteligência artificial hoje, ela está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Quando a gente pega um telefone celular, né, e vai falar com uma assistente, tipo a Siri, ela é uma inteligência artificial. Né? Quando você pega um dispositivo, um aplicativo como o Google Maps, ninguém imagina que aquilo ali, na verdade, tem um algoritmo por trás, é uma inteligência artificial e hoje em dia, de forma muito dinâmica e muito rápida, ele se altera e às vezes você está no trânsito, né? O Google Maps está lá, aquela partezinha vermelha, meu Deus, eu vou ficar agarrada. E quando você passa um pouquinho mais rápido com o seu carro ligado ao Google Maps, ele já deixa o caminho livre, ou seja, inteligência artificial. E muitas vezes a gente lida com isso e não sabe que está lidando com inteligência artificial. E muitos outros exemplos a gente vai ver ao longo do debate aqui com o Jorge, dessas práticas que os consumidores muitas vezes nem sabem ou não estão atentos. Como a gente consegue fazer isso no marketing? Bom, Bianca, no marketing trabalha bastante com informação, né? Sem informação hoje a gente corre o risco de tomar decisões erradas. Lá na Hostdime hoje, por exemplo, nós temos cerca de 2.500 clientes. Seria humanamente impossível cuidar desses 2.500 clientes sem inteligência artificial. Tem algum suporte que nos dê velocidade para coletar informação, dados, né? Imagina só, uma pessoa administrando 2, 3, 4, 10, 100. Poxa, 2.500 é muita gente. Então a gente aproveita muito a inteligência artificial nesse tipo de ação. A inteligência artificial, como a professora falou, tem uma característica muito importante, o aprendizado. Né? São máquinas que têm a capacidade de aprender. Isso para o grande público é muito claro no Facebook. Né? O Facebook hoje, quando você coloca uma foto, ele tem a capacidade de reconhecer a pessoa que está na foto sem a gente Eu ia citar justamente no caso do Instagram, né? Que existem formas, talvez assim, né? Que faz com que você consiga mais seguidores e consiga... E até na questão da compra, né? Que hoje em dia também a gente vê muitas propagandas em relação à compra dos seguidores, né? Que existe isso também. Isso também é uma forma de inteligência artificial? A compra dos seguidores... Não, no caso, como é feito esse... Como eu falo? A captação? Essa captação. Sim, por robôs. Hoje a gente tem robôs funcionando não só no Instagram, como nos call centers das empresas. Muitas vezes você é atendido por um robô e nem sabe disso. Algumas empresas já criam sotaques dessa inteligência artificial e às vezes você está sendo atendido lá na Índia e não sabe, achando que está falando com um brasileiro, né? E está com um call center sendo atendido em outro país. Então, parece uma coisa assim, muito futurista, mas isso já acontece já tem um tempinho. No Instagram da mesma forma, no Facebook da mesma forma e outras redes sociais com certeza. A captação por robôs ela é muito comum e inclusive é uma estratégia de marketing, porque hoje nós vimos um caso essa semana sobre um Instagram de uma empresa de grande porte que comprou seguidores para fazer estratégia de marketing, para dizer assim, olha, eu sou legal, eu sou importante, olha quantas pessoas me seguem. Então, sem dúvida... Mas isso funciona na questão das compras dos seguidores, porque não são fakes? Funciona em termos de visibilidade da marca.
né? Talvez não funcione de imediato no que se refere a volume de consumo, de compra para aquela empresa, Entendi. mas a partir do momento que eu entro num Instagram, né, de uma empresa que talvez eu não conheça tanto e vejo que ela tem lá 100 mil, 200 mil, 500 mil seguidores, isso dá credibilidade para a marca. Então a marca aparece. Porque quando a gente trabalha com marketing, um dos formatos de propaganda é a propaganda informativa. O que significa dizer propaganda informativa? Olha, gente, eu estou aqui, eu existo. E isso é o primeiro passo para a marca ser conhecida. A partir daí, a venda é consequência. É assim. Pois é, Bia, eu concordo com a professora também. E a gente imagina que a rede social surgiu para ter interação entre as pessoas. Não necessariamente elas foram criadas para as empresas estarem lá. Só que as empresas precisam ter essa visibilidade. E elas programam robôs para curtirem as fotos de pessoas do mundo inteiro. Então, às vezes alguma empresa vai lá, nos curte e a gente acha que tem uma pessoa por trás. E não tem. É simplesmente um robô que foi programado para curtir as nossas fotos e interagir conosco. Para, de repente, atrair aquela pessoa a saber quem é, né? Exatamente. E aí virar mais um seguidor ou mais um cliente. Exatamente. Isso num volume inimaginável. Meu Deus do céu. Desculpa, Bianca. Eu gostaria só de fazer um questionamento, uma provocação, tá, Jorge? A gente vai te provocar hoje. Vamos lá. Quais são as vantagens desse monte de dados, né? Especificamente que a sua empresa trabalha para essas organizações que estão aí procurando trabalhar com um banco de dados mais sistematizado, né, mais organizado? Bacana, professora, essa pergunta. Assim, o dado por si só, ele não serve para nada se não for analisado e transformado em informação. A gente estava conversando isso aqui do lado de fora, né? E o que a Hostdime faz hoje, né? A Hostdime oferece infraestrutura para as empresas armazenarem seus dados com segurança, né, e rodarem seus sistemas operacionais. Poxa, Jorge, que linguagem difícil. Vamos imaginar, fazer uma analogia com dinheiro. Antigamente as pessoas guardavam dinheiro debaixo do colchão, né? Quando surgiram os bancos, elas ficaram um pouco receosas. Será que eu vou colocar o meu dinheiro num banco? E hoje em dia a gente não imagina viver sem ter um banco por perto. É isso que está acontecendo hoje no mundo dos dados. Dado hoje vale muito mais do que dinheiro. Quanto é que vale as fotos de uma viagem, se você perder? Você não consegue mais resgatar. Então, é uma tendência não, já é uma grande realidade das empresas procurarem estruturas mais profissionalizadas para cuidarem desses dados, né? E a Hostdime armazena os dados. O que as empresas fazem com seus dados é problema delas. Mas como empresa também, a gente gera um número muito grande de dados. Então, a maior vantagem hoje da inteligência artificial para a gente é fazer rapidamente alguns trabalhos que o ser humano demoraria muito tempo. Mas sempre, na Hostdime, a gente sempre prega muito isso. A tecnologia usada para o bem, em apoio à atividade do trabalho humano, não necessariamente a substituição. Pode falar. Eu ia complementar, Bianca. Eu ia fazer uma segunda provocação. A gente vai apertar o Jorge aqui um pouquinho, porque o que acontece? Quando eu tenho um volume muito grande de dados, isso traz um certo medo para o consumidor, né? Porque o consumidor deixa rastros na internet. E eu queria te questionar o seguinte: você é uma empresa que guarda dados, Isso. seja ele de qualquer natureza, sendo mercado, né? Como é que essa relação desse monte de dados, inclusive de próprios consumidores, e o possível mau uso desses dados pelas empresas para manipular o consumidor? Porque é o que a Bianca estava colocando justamente, né? Eu tenho uma quantidade de seguidores, ou eu tenho um banco de dados de consumo que eu posso fazer com que o meu consumidor se sinta atraído por aquele produto ou aquele serviço, e muitas vezes sem ele saber que a empresa está utilizando daqueles dados. E aí, como é que a sua empresa vê isso? Como é que ela trabalha isso com as empresas que estão guardando esses dados com você? Perfeito. Existem políticas regulamentadoras extremamente rigorosas sobre o cuidado que a gente tem com esses dados, né, das empresas. A Hostdime atualiza periodicamente sua política de privacidade de acordo
acordo com o desenvolvimento da tecnologia. Recentemente, o governo federal sancionou uma lei que vai restringir ainda mais o uso desses dados por parte das empresas. Então, num primeiro nível, a Roche-Dyn orienta todos os seus clientes a cuidar muito bem dos seus dados e não usar de maneira inapropriada. Uma visão pessoal minha, Renata, a gente pode olhar esse uso dos dados de uma maneira realmente com um tom um pouco negativo da manipulação, mas também um ponto positivo. Hoje todo mundo, muita gente tem hoje o aplicativo do supermercado, né? Você entra no supermercado e ele te dá uma oferta. E isso pode ser um certo tipo de manipulação, né? Mas pode também gerar uma grande oportunidade. O pessoal fala que o aplicativo em 2 anos vai estar valendo mais do que o grupo do supermercado inteiro. Meu Deus do céu. Esse assunto tá bom demais. Eu vou pedir para nossa querida diretora Giane Carla trazer de novo esse assunto à tona, porque tem muita coisa pra gente conversar, tá? Mas agora eu vou dar um recadinho especial. Vamos